Estamos aí no ar, mais um dia. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Mais um dia do nosso propósito de estudo bíblico, mais um dia aqui conectados. 365 dias com Deus, descomplicando o propósito, descomplicando a leitura bíblica. Esse é o nosso propósito para esse ano, esse é o nosso motivo de unirmos aqui, de nos reunirmos aqui. Esse é o motivo de todos os dias dedicarmos um tempo à leitura da palavra, dedicarmos um tempo à leitura das escrituras, dedicarmos um tempo para criar um relacionamento intenso e pessoal com o próprio Senhor. E não há melhor maneira de criar esse relacionamento do que com relacionamento com a sua palavra. Ler a palavra não é algo fácil, ler a palavra não é algo que naturalmente a nossa carne se manifeste com o desejo. Então nós precisamos criar um hábito, nós precisamos criar uma rotina, e eu creio que esse é um dos maiores propósitos desse nosso estudo, desse nosso tempo de devoção ao Senhor. E eu creio que esse é talvez um dos nossos maiores desejos, é criar uma intimidade, criar uma rotina de estudo bíblico. Isso não é fácil. Chegamos hoje ao 18º dia. Nós vamos ver aqui, nós já entramos no livro de Êxodo, nós já vimos aqui o quanto o Senhor tem feito, o quanto o Senhor deseja ainda fazer por esse povo, um povo que passou por 400 anos agora de escravidão no Egito, um povo que ainda vive baseado em grande opressão e grande tortura por parte de um faraó. Vale lembrar que o povo foi ao Egito porque houve uma grande escassez, e José até então era o governador do Egito. José era o homem que tinha condições de trazer algo bom para esse povo. Então, baseado nisso, o povo migrou, a família de Jacó migra para o Egito, e aí a partir daquelas 12 tribos, a partir daqueles 12 filhos, eles começam a prosperar e cria-se um grande povo. E aí quando o faraó morre, quando entra um novo homem no governo, então há uma grande opressão, ele muda, ele não sabe, as gerações vão se passando, estima-se aí entre 350 a 400 anos desse período. Eles desconhecem a respeito de José, a cultura vai morrendo, e esse novo homem, esse novo faraó entra no governo e começa a temer o crescimento e a prosperidade do povo hebreu. Então ele começa a trazê-los e tratá-los como escravos, eles começam a pesar a mão sobre eles, começam a ter um castigo sobre esse povo. Esse povo começa a sofrer grandes consequências, e aí infelizmente eles passam a ser vistos como escravos. E aí nós começamos o livro de Êxodo vendo o povo, vendo Deus levantando um libertador, vendo Deus levantando através de Moisés um libertador. Nós vimos ontem do capítulo 3 ao 5, nós vimos ali um homem, Moisés sendo chamado ao Senhor, nós vimos ali o primeiro sobrenatural acontecendo através da sarça ardente, Deus o chamando, Deus o trazendo, Deus colocando ali sobre ele ali propósitos, Deus derramando ali poder, Deus mostrando que estaria com ele, Deus o enviando, Deus o capacitando. E nós vimos que Moisés demonstrou características que eu e você muito provavelmente já tenha demonstrado. Moisés demonstrou insegurança, Moisés demonstrou fragilidades, Moisés demonstrou medo, Moisés viu as suas limitações, e eu creio que na nossa caminhada isso é algo natural. Em muitos momentos eu e você vamos nos sentir incapazes, dotados de incapacidade para cumprir um propósito específico de Deus. E aí nós vimos o quanto Deus é fiel, porque Deus levanta motivações, Deus nos dá poder, Deus não precisa de uma circunstância especial, Deus não precisa que as coisas mudem, Deus usa daquilo que nós temos ao nosso redor, daquilo que nós temos em nossas mãos, para que venha poder, para que venha a glória dele. Deus dá poder a ele, Deus envia para falar com o faraó.
E hoje nós vamos estudar a continuação dessa história. Nós vamos hoje de Êxodo 6 a Êxodo capítulo 8. Nós vamos ver aqui o poder de Deus se manifestando. Nós vamos ver aqui o agir de Deus se manifestando. Nós vamos ver grandes coisas. Mas, Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir nesse momento. Pai, vem com teu Espírito Santo sobre cada casa, vem com teu Espírito Santo, Senhor, sobre cada família aqui representada, vem com teu Espírito Santo, meu Deus, sobre cada igreja representada, sobre cada um que se propõe a se dar da tua palavra, Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que se levanta contrário à tua palavra, tudo aquilo que se levanta contrário ao agir da tua palavra, Pai, nós decretamos agora, Senhor, que o teu Espírito Santo venha sobre nós, vem sobre nós com o teu poder, Pai, vem sobre nós com o teu sobrenatural, vem sobre nós com o teu agir em nome de Jesus, Pai, toda a nossa distração, todo o cansaço, toda a preguiça, tudo aquilo que vem, Senhor, tirar a nossa atenção do momento da tua palavra, agora seja cancelado em nome de Jesus. Sabedoria, tu és bem-vinda, conhecimento, tu és bem-vindo, dons do alto, Pai, derrama dons do alto sobre nós, Pai. Pai, muitas pessoas pensam que é somente um momento da leitura, é somente um momento de comentários a respeito da tua palavra, Pai, mas nós cremos, Pai, eu creio no sobrenatural, eu creio no mar se abrindo, eu creio em vidas sendo transformadas, eu creio em cura, eu creio em restituição, eu creio em propósitos se erguendo, eu creio em sonhos criando vida, eu creio em pessoas se convertendo, eu creio em pessoas se conscientizando, se convencendo da tua palavra, Pai. Espírito Santo, vem e nos convence da verdade, do pecado e do juízo, vem com poder, vem com a tua glória em nome de Jesus, em nome de Jesus e em nome de Jesus, amém, aleluia. Deus é maravilhoso, estudar sua palavra é mais maravilhoso ainda. Então hoje vamos embarcar em Êxodo capítulo 6 até Êxodo capítulo 8. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você, eu tenho certeza que Deus tem algo poderoso a liberar sobre a tua vida, em nome de Jesus. Nós começamos então Êxodo capítulo 6, continuando o envio de Deus, de Moisés e Arão também. Moisés mostrou suas limitações, Moisés mostrou que precisava de alguém para caminhar junto com ele, Moisés mostrou que precisava de alguém que o impulsionasse a cumprir esse chamado. E aí o capítulo 6 vai descrever Arão como o porta-voz de Deus, como o porta-voz de Moisés. Vale lembrar que eles são irmãos e que Arão vai agora fazer parte desse ministério de maneira integral. O capítulo 6 começa falando a respeito da resposta do Senhor, ou seja, agora verás o que hei de fazer ao faraó. Agora verás o que hei de fazer ao faraó. Deus está dando uma resposta a Moisés. Agora verás o que hei de fazer ao faraó. Foi para encorajar Moisés. Nada havia acontecido até o momento, porque Deus ainda não começara a agir. Ele diz aqui no versículo 6, porque por mão poderosa os deixará ir, por mãos poderosas o deixará ir. O lançará em sua terra. A sua expressão, aqui a expressão mão poderosa aparece confortar o poder humano do faraó. O faraó ele dotou uma postura muito desagradável perante os olhos de Deus. Ele começa a se intitular como o próprio Deus. Ele começou a agir de tamanha soberba, de tamanha desigualdade, de tamanha tortura. Ele se intitulava um próprio Deus. Então, nós vimos aqui que com o poder supremo de Deus, inclusive o rei do Egito sobre as suas potentes mãos estavam. Assim, o sentido principal desse versículo, ele pode ser colocado desta forma: por causa da minha mão poderosa, o faraó deixará o povo ir, em razão da minha mão poderosa, o faraó os expulsará à terra deles, ou seja, o faraó vai ceder. Aqui Deus está dizendo que o faraó não vai conseguir um combate expressivo contra Deus. Não há quem consiga combater contra Deus. Nos versículos de 2 a 9 nós vamos ver aqui que o propósito de Deus ele vai ser revelado em Êxodo a partir desses versículos aqui.
Fazia parte dos planos do Senhor que a inútil e desencorajadora experiência de Moisés em seu primeiro encontro do faraó servisse para que a essencial declaração das intenções de Deus fossem registradas aqui no livro, ou seja, a experiência que Moisés tinha, o que Moisés poderia fazer, o que Moisés tinha de qualidade, ou que ele, sei lá, qualquer coisa que ele pensasse que fosse capacidade dele, não era importante para Deus. Isso serve para mim e para você entender que não são as nossas competências, não são as nossas qualidades que fazem com que o plano de Deus se cumpra em nossas vidas, não são as minhas capacidades que fazem o poder e o sobrenatural de Deus agir. Eu não faço nada porque eu sou bom, eu não faço nada porque eu sei, eu não faço nada porque eu sou capacitado. Eu faço aquilo que Deus vem para se revelar, eu faço aquilo que Deus precisa fazer através da minha vida, eu faço aquilo que o Senhor tem planos para fazer. Então, em nome de Jesus, descaracteriza a tua mente de que você não é capaz, de que você não tem capacidade para agir em poder de Deus. O Senhor não precisa, porque Ele é dono de tudo e tudo está sobre o domínio das mãos deles, tudo está sobre o controle das mãos de Deus. Ele somente precisa da minha resposta e do meu coração disposto a servi-lo e a adorá-lo. Então essa passagem ela é tão importante, do capítulo 2 ao 9, ela é tão importante que alguns teólogos, alguns estudiosos da palavra, eles acreditam que ela seja o coração do Pentateuco. Aqui nós vamos ver os propósitos de Deus se cumprindo, o propósito de Deus se revelando para esse povo. O Deus vivo explica então o seu intuito quanto ao povo de Israel. Ele quer se revelar como um Deus único, como um Deus fiel, como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus a qual aquele povo por um momento passou a desacreditar, passou a deixar de lado, passou a viver como de uma maneira fria, um povo que se tornou escravo e um povo que, por mais que acreditasse, por mais que continuasse trazendo à memória os feitos desse Deus, não vivia mais experiências pessoais com esse Deus. E agora ele se revela, agora ele promete se revelar. Então no versículo 2, falou Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor, apareci a Abraão, Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, versículo 4, para dar-lhes a terra de Canaã e a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Deus tinha feito promessas a Abraão, Deus tinha feito promessas a Isaac, que aquela terra, que a terra de Canaã, a terra onde eles foram peregrinos, seria também a sua terra por herança. Deus havia prometido e Deus está retomando essa promessa com o povo israelita. Deus está retomando as suas promessas. As promessas de Deus, elas não são frustradas. A palavra e a promessa de Deus sobre a tua vida não vai ser frustrada. O que Deus prometeu sobre você há de se cumprir. Receba isso no teu espírito em nome de Jesus. As promessas de Deus hão de se cumprir. Eles não vão ficar para trás, independente das circunstâncias, independente do que possa acontecer por um momento. As palavras e a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida em nome de Jesus. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, diz o versículo 5. Esse versículo remete ao clamor dos israelitas. Em Êxodo 2, capítulo 20, versículo 23 e 25. Com essa maravilhosa apresentação de si mesmo, o Senhor estava pronto a realizar o seu plano a Israel. Dos versículos 6 a 8, olha o que diz então: portanto dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor e vos tirarei debaixo das cargas do Egito e vos livrarei da servidão, vos resgatarei com um braço estendido e com grandes manifestações de julgamento, tomar-vos-ei por meu povo e serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro debaixo de cargas do Egito, e vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vos darei como possessão,
pois eu sou o Senhor. Esses versículos eles expressam quatro aspectos do plano de Deus para Israel. Eu quero falar rapidamente sobre cada um deles. O primeiro é: ele libertaria os israelitas do Egito. Isso era mais do que a cessação dos trabalhos escravos. Isso era o início do processo de salvação que ele revelaria à nação israelita e culminaria no perdão, na libertação dos pecados e na redenção da alma. Ou seja, o primeiro ponto aqui que remete a esses versículos é: ele libertaria os israelitas do Egito. O segundo ponto fala sobre ele faria deles o seu povo. Deus aqui chama esse povo para fazer como seu, ele toma para si esse povo, ele faria deles uma nação de pessoas que são crentes no seu poder, uma nação de pessoas que são crentes na sua demonstração sobrenatural. Aqui Deus está chamando um povo para si. Deus está me chamando, Deus está te chamando, Deus está chamando a tua casa, a tua geração, os teus filhos para Ele. Deus chama um povo para si. O terceiro ponto aqui importante é: ele seria o Deus dos israelitas, ele teria um relacionamento pessoal com o seu povo, um Deus que se manifesta de maneira pessoal, um Deus que se manifesta de maneira íntegra, de maneira verdadeira e intensa, um Deus que faz grandes manifestações de poder pelo seu povo. E o quarto ponto essencial aqui nesses versículos, de versículos 6 a 8, aqui o quarto ponto essencial é que ele levaria o povo à terra de Canaã, ou seja, Deus conduziria o povo à terra prometida. Deus é um Deus que conduz o seu povo. Deus ele não somente envia, Deus ele não somente libera, Deus ele não somente manda, mas ele também conduz. Isso fala a respeito de liderança, isso fala a respeito de uma extrema manifestação de amor. Isso fala a respeito de uma aliança, um Deus que não age, não vive somente por um princípio natural, um Deus que faz algo de maneira sobrenatural, um Deus que age de maneira conjunta conosco. As construções, tudo que nós temos para viver, embora seja totalmente debaixo do poder e da bênção e da ordenança de Deus, elas vêm em perfeita comunhão. Deus escolhe fazer algo em comunhão conosco. Deus poderia fazer tudo sozinho, mas Deus escolhe caminhar em comunhão com cada um de nós. Apesar das palavras poderosas de Deus a Moisés, o povo ainda não acreditava no que ele falava. Olha o que diz o versículo 9. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés, por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Ou seja, por aquilo que eles viviam, por causa do duro tratamento que eles viviam, eles ainda temiam muito o que acontecia, eles temiam muito o que estava acontecendo. E aí nós vimos que o faraó ele começou a trazer retaliações a esse povo. Nós vimos que o faraó começou a tratar esse povo ainda de maneira mais cruel, baseado nas ordens que Moisés trazia a esse povo. A recusa arrogante do faraó, ela não seria o fim da história. Ela, pelo contrário, seria o começo. Agora ele está decidindo travar uma batalha contra Deus. E aí o negócio fica cada vez mais sério. No versículo 12, nós vimos aqui que Moisés ele se queixa, ele usa o argumento de que se o seu próprio povo não lhe dá ouvidos, como faria então o faraó? Se o próprio povo interessado, se o próprio povo que tinha ali motivações o suficiente para acreditar no que Moisés estava dizendo, não trazia para eles acreditar, não trazia para eles uma motivação de fé. Imagina o que o faraó fazia. Isso gerava cada vez mais insegurança, isso gerava cada vez mais uma ansiedade, causava medo em Moisés. Agora para pensar quantas vezes na sua vida Deus te coloca algo, Deus te dá um projeto, Deus te deu um sonho. Quantas vezes na tua vida Deus te chamou para fazer parte dos sonhos dele e por algum motivo você sentiu medo, por algum motivo você se sentiu desencorajado, por algum motivo você se sentiu sozinho.
Quantas vezes as investidas do inimigo foram boas e fortes o suficientes a ponto de fazer você se sentir inseguro, a ponto de você questionar aquilo que Deus está fazendo, a ponto de você questionar o chamado de Deus, a missão e o propósito que Deus colocou diante de você? Esse era o cenário a qual Moisés vivia. Esse era o cenário que Moisés estava vivendo. Então Deus dá para ele uma resposta no versículo 13. Não obstante, falou o Senhor a Moisés e a Arão, e lhes deu um mandamento para os filhos de Israel e para o faraó, rei do Egito, a fim de que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Isso me revela uma coisa. Deus não precisa dos meus sentimentos, Deus não precisa da minha aprovação, Deus não precisa dos meus achismos. Deus precisa tão somente que eu permaneça e que eu obedeça. A ordem de Deus ela não muda em momento algum, independente da insegurança de Moisés, independente do sentimento de incapacidade, independente de tudo que ele colocou diante de Deus. Deus continuou dando uma ordem firme para ele. Deus deu uma ordem e falou, cara, eu não vou mudar. Todas as vezes a qual Moisés chegava até Deus, todas as vezes que Moisés se apresentava até Deus com uma queixa, com uma dificuldade, com uma lamentação, Deus sempre mantinha a ordem. Deus era firme e nós precisamos ser firmes também. Nós precisamos ser firmes também diante dos propósitos que nós temos para entregar ao Senhor. Nós precisamos ser firmes diante dos propósitos que nós temos para entregar ao Senhor. Não retroceda, não entre em discussão, não abra discussão com a tua mente, não abra discussão com o teu coração, não abra discussão com o território inimigo. Deus te mandou, Deus te ordenou algo, não venha pestanejar, siga em frente. E aí depois a Bíblia entra aqui nesse capítulo, ela entra durante um período aqui, ela entra na genealogia de Moisés e Arão. Nós vamos ver aqui do versículo 14 ao 27, nós vamos ver aqui o registro da história da família de Moisés. Do 14 ao 27 aqui, nós vamos ver o registro da história da família de Moisés. Então nós vamos ver Moisés, Arão e Miriam, que interrompe rapidamente a narrativa. Nós vamos ver aqui um contexto histórico da família de Moisés. Nós vamos ver aqui Ruben, que foi o primeiro de Jacó, o primeiro filho de Jacó, né, com a sua esposa Lia. Ele vai ser citado aqui novamente. Seus filhos também estão listados aqui em Gênesis 49. Nós vamos ver a genealogia dele novamente em Números 26. Temos um breve adendo aqui. Simeão, que foi o segundo filho do patriarca Jacó com Lia. Os seus descendentes diretos eles são mencionados lá no livro de Gênesis, nós já estudamos a respeito dele. No capítulo 46, nós vamos ver também lá na frente no livro de Números outra vez. Gemuel, ou seja, aqui em algumas listagens ele é colocado como Nemuel. Nós vamos ver aqui alguns registros de personagens esporádicos, trazendo aqui uma relevância. Outra coisa que é interessante colocar a respeito desse contexto, Levi, que foi o terceiro filho de Jacó com Lia, os filhos também são mencionados em Gênesis 46. Apesar da propensão que o pecado, né, que eles cometeram juntos, ou seja, naquele episódio lá em Gênesis capítulo 34, quando a sua irmã foi abusada, e eles usaram ali de um acordo para que todos os homens viessem a ser circuncidados, e aí eles aproveitaram esse momento de recuperação clínica desses homens daquela cidade para atacarem e tomarem a cidade. Então, apesar do pecado deles, né, de Levi e Simeão terem sido ali colocados juntos, Levi ele viveu uma vida longa. A Bíblia vai relatar nesse contexto aqui os 137 anos dele. Então fica claro que o propósito dessa passagem, o propósito de citar a genealogia aqui nesse caso, é descrever a história da família de Moisés, a família de Arão, a família de Miriam, ou seja, os irmãos, e não a descendência de cada uma dessas três tribos. Eles não estão falando a respeito da descendência das tribos, eles só querem chegar ao ponto de encontrar Moisés aqui. A menção do histórico familiar de Ruben e Simeão, aqui ela aparenta ser simplesmente uma cortesia, um adendo baseado nesses aqui entre os filhos de Jacó. O intuito aqui não é discutir novamente a genealogia. Nós vamos ver aqui no Antigo Testamento, eu já falei isso nos nossos vídeos anteriores, é sempre bom
relembrar isso, no Antigo Testamento, a Bíblia vai citar muitas vezes, por muitas vezes, a respeito de genealogias, para que possam chegar, de uma certa forma, ao personagem principal daquele estudo, ao principal daquela linhagem, daquela passagem. Ou seja, a Bíblia vai trazendo contextos para que a gente tenha bagagem e discuta esses casos. Então nós vimos aqui essa história, essa genealogia sendo citada. Aí nós vimos aqui nos versículos 20... o versículo 20 vai nos dizer a respeito da menção que vai fazer Arão, ou seja, Arão, um descendente de Levi, de quem Moisés e os seus irmãos eram filhos, ou seja, Moisés e Arão, Miriam, eles eram filhos de Levi. De acordo com as genealogias, nós vamos ver aqui também o Arão, ou seja, o filho de Coate, um neto de Levi. Nós vamos ver aqui Joquebede, sua esposa, que também era sua tia, filha de Levi. Mais tarde a lei ela vai proibir esses casamentos. Vale lembrar lá, desde os primeiros capítulos nós entramos aqui nesse mérito. Desde os primeiros capítulos nós entramos aqui no mérito de famílias que constituíam os seus casamentos entre si, famílias que iam construindo ali entre si a sua própria herança, ou seja, os casamentos eram arranjados entre eles. Nós vimos isso acontecendo lá com Abraão, nós vimos acontecendo isso com Isaac, com Jacó, enfim. Nós vimos o quanto isso era normal, mas isso vai deixar de ser normal. Isso vai deixar de ser normal. Então vai dizer aqui que ela gerou Arão e Moisés. A linguagem utilizada aqui na Bíblia permite que o ancestral ele seja distante, que um ancestral distante ele seja ligado a um descendente não direto. Então, assim, em outras palavras, ele gerou a família, resultou posteriormente no nascimento de Moisés. Para o antigo semita aqui um detalhe interessante aqui é que para o antigo semita era mais importante preservar os nomes de ancestrais relevantes do que colocar, às vezes, o nome de pessoas mais próximas, incluindo, às vezes, até citação dos próprios pais. Para esses semitas, às vezes, valiam mais a pena colocar o nome de ancestrais mais relevantes. A descendência de Moisés e seus irmãos, ela foi certificada como sendo da família de Levi. Esse aqui é um ponto muito importante, porque nós vamos ver que Arão, lá na frente, ele se torna aí o pai dos sacerdotes dessa nação, ele se torna aí o pai de todos os levitas, ele se torna aí o chefe dos levitas, ele se torna o homem que é o símbolo do sacerdócio, o homem que é símbolo da unção sacerdotal. Nós vamos ver aqui que a ordem dos filhos é dada. Então Arão ele é 3 anos mais velho que Moisés. Miriam ela acaba não sendo mencionada nesse versículo, porque também nós já falamos a respeito disso. A maioria das listas de descendentes, a maioria das genealogias não cita as mulheres, eles citam apenas filhos homens. E aí nós vamos ver aqui que nos versículos 21 a 23 eles vão falar a respeito de Izar, ou seja, foram Corá, ele vai falar dos filhos de Corá. E aí, dentre esses nomes que são mencionados está o de Corá, como eu disse aqui, o sacerdote que posteriormente ele vai liderar uma rebelião contra Moisés. Nós vamos estudar isso lá em número 16. Os filhos de Corá, que diz aqui no versículo 24, sobreviveram ao seu julgamento e tornaram-se uma famosa família de músicos, cujos louvores se tornariam parte dos cantos do templo, ou seja, cujos louvores, nós vamos ver muitos salmos, nós vamos ver alguns salmos que foram escritos por essa família. Alguns salmos escritos pela família de Corá. Então nós vamos ver aqui alguns salmos que foram gerados nessa família no tempo de Moisés. Nós vimos ali que a grande maioria dos salmos eles foram escritos por Salomão, eles foram escritos por Davi, mas nós vimos que no livro de Salmos vai entrar também salmos da família de Corá. Então é importante nós trazermos essa menção. Eliseba era o nome da mulher de Arão. O nome dela em hebraico significa Deus é um juramento, ou por Deus é que alguém jura. Em grego corresponde ao nome Isabel.
O pai de Elisabra, que era Aminadab, vinha de uma conhecida família na tribo de Judá, e mais tarde ele figurou na linhagem de Davi. Consequentemente também ele vai figurar na linhagem de Jesus Cristo, né? Ele vai configurar na linhagem do Messias. Os versículos 24 diz o seguinte: os filhos de Corá foram Assir, Eucana e Abiasaf. Esses foram os clãs dos coraitas. Essas são a família que vai refletir a família que tem tanta importância lá na frente. Finéias, filho de Eleazar, foi um homem que Deus usou poderosamente durante um dos momentos mais sombrios da jornada espiritual de Israel. Ele é citado no versículo 25. Os versículos 26 e 27 vai falar a respeito de Arão e Moisés. Esse aqui é um exemplo de trecho que pode ser, ele pode ter sido adicionado ao livro de Êxodo em um período posterior ao escritor original. Pode ser para dar um sentido maior também à figuração do papel desses dois homens na Bíblia. E aí nós vamos chegar ao capítulo 7. Nós vamos chegar ao capítulo 7 e nós vamos ter aqui o grande agir de Deus. Deus vai começar a se manifestar durante esse povo. Nós vamos ver aqui que no versículo 4, nos versículos 3 e 4, diz o Senhor: eu, porém, farei o coração do faraó resistir, e embora multiplique os meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito, e com poderosos atos de juízo tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas. Então, aqui ele está falando que endurecerá o coração do faraó. Constava então nos planos de Deus o fato de que o faraó seria resistente, que ele seria inflexível, que ele não iria ceder, que ele não iria voltar atrás, que ele não ia perdoar, não ia liberar o povo. Então Deus ele endurece o coração desse homem. Aqui o sinal em hebraico pode ser usado como um lembrete ou como um símbolo. Entretanto, aqui o significado ele tem uma garantia, ou seja, ele tem uma forma, até mesmo um atestado da presença divina, ele manifesta a presença do próprio Deus. Aqui está dizendo a respeito de sinais, maravilhas, prodígios. Então aqui está falando a respeito da manifestação do sobrenatural. Deus está falando a respeito do seu sobrenatural acontecendo. Deus ele vai fazendo grandes coisas. Versículo 7 diz que Moisés ele tinha 80 anos de idade e Arão 83 quando falaram ao faraó. Aqui ele vai falar também a respeito da vara de Arão que se transforma em serpente. O Senhor chega e diz a Moisés, quando o faraó lhe pedir alguma coisa, algum milagre, então diga a Arão que tome a sua vara e a jogue diante do faraó. Então ela se transformará numa serpente. E aí vai dizer que Moisés e Arão eles se dirigiram ao faraó, eles fizeram exatamente como o Senhor tinha ordenado. Arão ele joga a vara diante do faraó e ela se torna uma serpente. O faraó então ele manda chamar os sábios, ele manda chamar os conselheiros, os feiticeiros. Vale lembrar que isso era um costume daquele povo. Nós vimos isso acontecendo lá com José, no tempo da adivinhação dos sonhos do faraó. Então ele chama os adivinhos, os sábios, os mágicos, mas nada demonstra que eles têm poder. Somente Deus tem poder, somente o Senhor tem poder para agir da maneira sobrenatural. E aí diz que os magos, os sábios, enfim, todos eles, os feiticeiros, todos eles jogou ao chão uma vara, e estas se transformaram também em serpentes, mas a vara de Arão engoliu as varas deles. E contudo, diz o versículo 13, contudo o coração do faraó se endureceu e não quis dar ouvidos a Moisés e Arão como haviam dito. Vale dizer que eles encontram maneiras de agir também no sobrenatural. Isso nos ensina muitas coisas. Há muitos falsos profetas, há muitos falsos pastores, há muitos falsos adoradores, há muitas pessoas corrompidas, há muitas pessoas que também manifestam sinais, há muitas pessoas que também agem de maneira sobrenatural, porque agem sobre o poder e o agir de demônios, agem sobre o poder e agir de forças sobrenaturais, mas que não vêm do próprio Senhor. E aqui é um princípio espiritual, porque diz que ainda que eles fizessem algo sobrenatural,
A vara de Arão, o poder, a serpente que Arão ali colocou, derramou sobre aquele lugar, engoliu todas as outras. Ou seja, Deus é maior do que qualquer outra manifestação sobrenatural. Deus é maior do que qualquer uma deles. E muitas vezes o coração do faraó se endureceu, o que indica que ele permanecia insensível, ele permanecia impassível diante da demonstração de poder de Deus. Ele não acreditava, ele não estava disposto a seguir. O termo endurecido, ele é trazido da palavra que significa fortalecer-se, e ele tem a ideia de ser obstinado. Aqui o verbo hebraico kabid passa o conceito de ser pesado, um conceito de firme, um conceito de inflexibilidade, um conceito de alguém que não quer mudar. No versículo 15, então, nós vamos começar vendo a respeito das pragas. As tão famosas pragas vão começar a acontecer. A primeira praga vem sobre o rio de sangue. No versículo 14 em diante, nós vamos ver sobre ela. Versículo 14 diz que o coração do faraó vai estar obstinado, ele não quer deixar o povo sair, então vá o faraó de manhã, e quando ele estiver indo às águas, espere-o na margem do rio, e ao encontrá-lo, leve também a vara que se transformou em serpente. Algumas das pragas foram anunciadas ao faraó de maneira antecipada e outras vieram de surpresa, outras vieram sem nenhum aviso de Deus. Algumas vieram premeditadas, o Senhor os avisou, o Senhor os deu a chance de sair, de liberar o povo antes da praga, outras não. Essa primeira aqui, nós vamos ver então, eu queria aqui já trazer um paralelo, traçar um paralelo, que nós vimos aqui, nós temos muitas pragas que Deus vai mandar, mas algumas ele manda de surpresa. Aquelas que foram as que foram enviadas, que foram avisadas. A primeira praga, a segunda praga, a quarta, a quinta, a sétima, a oitava e a 10ª. A terceira, a sexta e a 9ª praga, elas não foram prevenidas, elas não foram avisadas. A terceira, a sexta e a 9ª não foram premeditadas, não foram avisadas ao faraó. Então observa aqui que existe um padrão, Deus estabeleceu um padrão, 2 são anunciadas e em seguida uma vem sem qualquer tipo de aviso. Então sistematicamente isso acaba acontecendo 3 vezes e a última, a pior praga de todas, vem e destrói, vem com um final, vem tampar, vem ali como a tampa do caixão do faraó, a morte dos primogênitos do Egito, algo tremendo, algo horroroso, algo que fez ali o coração dele não acreditar mais. Então o Senhor ele dá uma orientação, vai pela manhã, faz de tal forma, leva o cajado. Versículo 16, nós vimos aqui uma menção ao Senhor, o Deus dos Hebreus. Nós vimos aqui nos versículos 17 e 18 falando a respeito do que aconteceu. As águas do Egito, elas podem ter se transformado literalmente em sangue. Literalmente em sangue, ou seja, nós vimos aqui há algumas fontes científicas que comprovam que isso pode realmente ter acontecido. Deus é real, Deus é verdadeiro, tudo que está na palavra nós acreditamos, nós cremos, porque Deus ele se manifesta no sobrenatural. Há provas de que Deus se manifesta no sobrenatural. Agora, existe uma outra fonte, existe uma outra possibilidade, e eles sugerem o seguinte: eles sugerem primeiramente que as 9 pragas formam um conjunto. Cada uma delas é um evento natural que ocorreu de forma miraculosa, em quantidade ou em tempo. A transformação da água em sangue não é um acontecimento natural. Óbvio que Deus, óbvio que as manifestações de Deus aqui não vão ser naturais. Eu estou trazendo aqui um parâmetro filosófico, eu estou trazendo aqui um parâmetro teólogo para que você possa ter base também nos seus estudos. A segunda fonte de estudo diz que as pragas elas tornavam-se mais e mais severas à medida que iam sucedendo, até atingir o ápice na 10ª, ou seja, havia uma construção. Deus estava aqui mostrando, Deus estava aqui dando chances para que o faraó pudesse se arrepender, para que o faraó pudesse trazer libertação ao povo, para que o faraó pudesse encontrar uma maneira de evitar o sofrimento para o povo egípcio. Deus já tinha dado o comando.
A palavra hebraica traduzida como sangue pode fazer referência à cor vermelha, como nós vemos lá em Joel, capítulo 2, versículo 31. Pode ser que Deus ele tenha causado chuvas torrenciais para inundar e poluir as nascentes do Nilo. Então, criando a primeira praga no tempo exato, a terra vermelha e as algas podem ter feito com que as águas do rio ficassem também com a coloração mais avermelhada ainda, de forma que isso ficasse ali imprópria para o consumo, impróprio para a bebida. Isso trouxesse grande pânico, grande pavor. As águas aqui do Egito, então, elas vinham de uma cheia natural. Moisés e Arão, eles obedeceram aos comandos de Deus, invocaram a praga, ferindo as águas com a vara. É o que diz aqui os versículos 20 e 21. Então eles fizeram como o Senhor havia pedido. E aí a água se transforma em sangue. Há um relato aqui no versículo 21 da morte dos peixes, o rio que cheirava mal, os egípcios não conseguiam beber de suas águas, havia sangue por toda a terra do Egito. Aí entra também novamente os magos, os encantamentos. Talvez aqui os feiticeiros do faraó eles fossem capazes de colorir a água nos reservatórios, eles fossem capazes de fazer um esforço para reproduzir o sinal que foi dado pelo Senhor a Moisés e Arão quando feriram o rio. Talvez de alguma forma eles fossem capazes de fazer algo parecido. Agora, a tentativa dos magos, elas eram medíocres, elas eram ridículas, e mesmo com essa demonstração do poder de Deus, o coração do faraó ainda continuava se endurecendo. E aí vai dizer que passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o Nilo. Nós vamos entrar para a segunda praga. As pragas vão continuar. No versículo 1 e 2 nós vamos ver que as rãs agora vão ser a segunda praga. O Senhor diz ao Moisés: faça-lhes o que eu vou dizer, deixe o meu povo ir para que me prestem culto. Vai de novo ao faraó, fala para que libere o povo. E aí, se você não quiser deixar, eu vou mandar sobre o seu território uma praga de rãs. Dos versículos 3 a 5, nós vamos ver aqui que a vara de Arão, ela não era um cajado mágico. Ela era, sim, um símbolo poderoso do agir e do poder de Deus na mão daquele servo. Era algo que era natural para ele, era algo que fazia parte do caminhar dele, era algo que ele carregava consigo e que fazia ali também como um sinal de manifestação de Deus. Eles começavam a enxergar aquele cajado como algo poderoso. Toda vez que Arão ali estendia a sua mão, quando ele estava com a vara, ele estendia a sua mão, e os rios, então os canais se manifestavam, acontecia alguma coisa. Então assim era a ordem de Deus. O versículo 7 vai dizer que os magos, os seus encantamentos, novamente, nós não sabemos como e em quantidade haviam esses magos, nós não temos informação de quantos magos eram, de como eles eram, mas eles também produziram as rãs. Mas aí entra um detalhe que, ao fazer isso, eles acabaram por contribuir com a situação. Já era uma praga enorme de muitas rãs, e eles vão lá e também conseguem reproduzir isso. Isso vai fazendo com que o faraó não creia tão somente assim no poder de Deus. Isso vai fazendo com que o coração desse homem continue endurecendo, com que ele continue com raiva, com que ele continue com rancor. O faraó, então, ele fala para que os magos libertem a terra das rãs, e ele manda chamar Moisés. No versículo 8, então, ele manda chamar Moisés e Arão para que eles roguem ao Senhor em seu favor. E aí Moisés diz ao faraó: tu tens as glórias. Ele diz no versículo 9: tu é a honra de dizer me quando devorar por ti, por teus conselheiros, por teu povo, para que tuas casas fiquem livres das rãs e sobrem apenas as que estão no rio. Então diz Moisés, diz o faraó: amanhã. Moisés responde: será como tu dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. Ele começa a manifestar aqui, ele começa a negociar, ele começa a trazer ao faraó que Deus ele não quer ficar penalizando aquele povo. Deus não quer que eles sofram, Deus quer somente que eles sejam, libertem o povo. Poderia ser diferente? Poderia, mas ele não consegue, ele não cede e ele continua com o coração endurecido. Faraó tenta de uma certa forma enganar ao Senhor, e aí ele continua falando. Mas quando o faraó, aqui no versículo 15, percebeu que houve um alívio,
Ou seja, o faraó ele pede que Moisés ore, ele pede que Deus pare com isso. Moisés vai lá e fala, beleza, cara. Então quando você quer que isso acabe? Amanhã. Aí ele vai lá, beleza. Então amanhã a gente vai acabar com isso para você ver que só o meu Deus é poderoso. E no dia seguinte tudo acaba. E aí quando o faraó vê que Deus é poderoso, quando o faraó vê que Moisés é um cara íntegro, que está sob os domínios do Senhor, ele cede. Não, ele não cede. Ele continua endurecendo o coração. Ele continua ríspido. Diz aqui no versículo 15, quando o faraó percebeu que houve alívio, obstinou-se em seu coração e não deu mais ouvidos a Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito. E aí, consequentemente, nós vamos ver então a terceira praga vindo. A praga dos piolhos foi a primeira que veio a não ser anunciada ao faraó de maneira antecipada. Toda a terra do Egito também não está claro nessa passagem. Provavelmente nós vamos ver aí em outras bases bíblicas que os hebreus não sofreram com essa praga. Todo o pó da terra do Egito transformou-se em piolho. E isso indica um problema sem precedentes envolvendo minúsculos insetos que foram multiplicados aí em números incontáveis. Cara, como incomoda, como é ruim. Apesar dessa vasta cabeleira que você vê aqui, graças a Deus, eu não sofro desse mal. Mas, cara, na infância, aí, quem não passou por isso, quem ainda não passa com os nossos filhos, tendo que cuidar e tal, cara, como é chato, como é ruim. Imagina essas pragas aí em grande escala. Os magos, eles fizeram também, no versículo 18 vai falar que mais uma vez eles aparecem. Os magos fizeram também assim com seus encantamentos para produzirem piolhos, mas a eles não puderam. Aqueles começam a não conseguir mais fazer o que Deus está fazendo. E realmente notório que os magos do faraó, eles tinham atribuído toda a desgraça ao dedo de Deus. No versículo 19 eles dizem ao faraó, isso é o dedo de Deus, mas o coração do faraó ele permanece endurecido. Ele não cede, ele continua com o coração duro. E aí nós vamos ver a quarta praga chegando. Nós vamos ver aqui a pressão vai aumentando sobre o faraó. Chega a quarta praga, a quarta praga vem com as moscas. Então pela primeira vez Deus promete separar a terra de Gozém a fim de proteger o seu povo das pragas egípcias. As moscas, elas invadiram todos os lugares, exceto o local onde estava o povo com os hebreus. Então assim o Senhor faria com que seu objetivo fosse compreendido por todas as pessoas do Egito. Assim Deus, de certa forma, ele faz uma separação, e isso é um aspecto mais notável das pragas, especialmente na última. Deus ele começa a fazer uma separação. Por alguns momentos aqui nós temos o entendimento de que algumas pragas elas vinham por toda a região. Isso atingia também o povo hebreu. Mas em um determinado momento agora Deus começa a separar, Deus começa a trazer as pragas somente para o povo egípcio. E aí o povo começa a entender, peraí, Deus está pesando a mão só sobre nós. O problema não é a nação, o problema somos nós egípcios. Deus está pesando a mão sobre nós. Isso começa a ficar muito claro. No versículo 23, ele diz, farei distinção entre o meu povo e o seu. E assim fez o Senhor, diz versículo 24, grandes enxames de moscas invadiram o palácio do faraó e as casas dos conselheiros. Então não há menção aqui, nesse caso, da vara de Moisés. Aqui Deus realmente é quem está fazendo. Talvez a vara possa até ter sido erguida por Moisés, por Arão, mas a ênfase aqui está na ação que é feita pelo Senhor. No versículo 25, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse, vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do país. A resposta do faraó, ela começa a ceder, ele começa a dar uma resposta de submissão parcial, mas não é esse o propósito de Deus. Aí ele diz aqui no versículo 26, isso não seria sensato, responde Moisés, os sacrifícios que oferecemos ao nosso Deus são um sacrilégio para os egípcios. Se oferecemos sacrifícios que lhes pareçam sacrilégio, isso não os levará a nos apedrejar? Olha aqui o que Moisés está falando, nós não vamos ceder às suas condições, nós vamos fazer o que Deus está mandando, é você quem vai ceder. Ele deixa muito claro quem está sobre comando, ele deixa muito claro quem está sobre juízo, quem está sobre julgamento. Não é o povo de Deus, é o povo egípcio. Moisés ele entendeu o propósito, então ele se afirma. Faremos 3 dias de viagem no deserto e oferemos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos ordena.
versículo 27. Então, o faraó, no versículo 28, ele mostra que estava até disposto a considerar esse pedido, mas com uma restrição, mas apenas com uma condição, somente que indo, eles não fossem longe e também orasse por eles. Ao que ele diz aqui no 28, eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor, mas somente não se afastem muito e orem por mim também. E aí Moisés responde no versículo 29. Moisés ele promete orar. Ele diz, assim que eu sair da tua presença, orarei ao Senhor. E amanhã os enxames de mosca deixarão o faraó, teus conselheiros e teu povo. Que somente o faraó não volte a agir com falsidade, impedindo que o povo vá oferecer sacrifícios ao Senhor. Ele já tinha visto que o faraó não era alguém confiável. Ele já tinha visto que não poderia confiar no faraó. E mais uma vez, ele está dando um voto de confiança. Ele está dando um voto. Agora, o que acontece? Diz aqui no versículo 30. Então Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor. Ele cumpre com a sua palavra. Moisés cumpre com a palavra dele. Agora diz que o Senhor atendeu o seu pedido, as moscas deixaram o faraó, seus conselheiros e seu povo, não restou só uma mosca. Mas também dessa vez, o faraó obstinou-se em seu coração e não deixou que o povo saísse. Assim que o Senhor retirou os enxames de moscas, o faraó, ele obstinou-se no coração, ele foi contra Moisés, ele foi contra Israel, ele foi contra Deus e endureceu novamente o seu coração. E assim nós terminamos mais um dia, assim nós terminamos mais um capítulo. Glória a Deus por cada um de vocês que permaneceu aqui. Ufa! Chegamos ao fim de mais 3 capítulos, chegamos ao fim de mais um dia da nossa jornada. 365 dias com Deus, descomplicando a leitura bíblica. Nós vimos aí que o faraó está com o coração extremamente endurecido, o faraó está com o coração extremamente voltado somente para as suas vontades. Ele se intitula um Deus, ele chama magos, ele chama feiticeiros, ele crê que Deus não é tão poderoso assim. Ao mesmo tempo ele vai subestimando o poder de Deus, e ao mesmo tempo ele vai tentando jogar com Moisés, ele vai tentando manipular a situação, e nós vimos que isso vai causar um grande problema. Nós vimos aí que 4 pragas já foram liberadas. Nós vimos aí que 4 pragas foram feitas. Nós vimos o rio tornando em sangue. Nós vimos as rãs aparecendo. Nós vimos os piolhos. Meu Deus, hein? Meu Deus, os piolhos, tão temidos piolhos e tão complicados de lidar com eles, apareceram. E por último, nós vimos a 4ª praga, que é a respeito das moscas que nós odiamos. As moscas que tanto ainda fazem parte, alguma dessas pragas ainda fazem parte dos nossos dias atuais. E como Deus é poderoso, Deus faz de tudo para livrar o teu povo, Deus faz de tudo para livrar a mim, Deus faz de tudo para livrar a você. Ele ainda é um Deus que luta as nossas guerras. Deus abençoe e compartilhe esse vídeo com todo mundo. Geralmente nós fazemos live às 10 horas aqui no Instagram, mas nesses 2 últimos dias, por alguns motivos pessoais, nós não vamos conseguir fazer as lives, mas mesmo assim os vídeos vão estar aqui. Não deixe de estudar a tua Bíblia, não deixe de estudar esses capítulos, não deixe de acompanhar a leitura bíblica. Em nome de Jesus, Deus vai fazer grandes coisas no teu coração, Deus vai fazer grandes coisas na tua vida nesse ano, através da leitura da palavra. Deus abençoe, fiquem com Deus, fiquem na paz e com o amor de Cristo.